Hoje um resumo de uma das séries mais injustiçadas da Netflix, A Ordem. Sim, aquela produção que muita gente acreditou que poderia competir com Teen Wolf, mas que acabou ficando esquecida. Só que A Ordem não fica para trás não. Aqui a gente tem lobisomens insanos, conhecidos como os Cavaleiros de São Cristóvão, que lutam para impedir o uso de magia indevido e proteger o segredo de que magia é real mesmo. Enquanto isso, do outro lado, existe a Ordem Hermética da Rosa Azul, uma sociedade secreta que ensina magia, enfrenta demônios, criaturas sobrenaturais e dentre outros aí. E sim, o universo tem muito mais seres sobrenaturais do que a série mostrou. Só que né, eles preferiram focar no caos interno mesmo. E o mais doido é que no passado os lobisomens e a Ordem eram aliados, trabalhavam juntos lado a lado, mas hoje viraram inimigos mortais, cada um jogando seu feitiço ou arrancando seu coração em nome do bem maior. E agora a gente vai ver certinho como essa treta começou e como ela explodiu e o que vai acontecer ao decorrer de todos os episódios. Então assista até o final porque o vídeo tá muito bom. Basicamente, após a morte da sua mãe, Jack vai morar com seu avô e depois de muito tempo, no dia do aniversário da sua falecida mãe, ele consegue uma bolsa na Universidade de Belgrave e agora vai tentar entrar para uma sociedade secreta chamada Rosa Azul, para assim conseguir vingança contra o seu pai, que detalhe, foi o principal culpado pela morte de sua mãe. Tudo começa com Jack indo para a faculdade e chegando lá, o seu avô fala para ele tentar de tudo para conseguir entrar para essa sociedade secreta, pois é a única chance que eles têm de vingança contra o Edward, que é o pai dele. Jack então entra no seu quarto e conhece esse moleque esquisito aí. E logo depois ele vê que o seu vizinho de quarto recebeu um convite para a Rosa Azul. Ele então vai atrás do moleque para querer saber como ele conseguiu ser convocado, né? E então acontece uma cena que rendeu muita mitagem no YouTube. Não quero briga, tá? Já era. Oh, que é isso, seu babaca? Aí fica na sua, amigão. Após isso, ele conhece a Alyssa, uma estudante que irá guiar eles em um tour pela faculdade. Mas o Jack acaba tomando a frente, já que o seu avô trabalhava na faculdade e ele sabia tudo sobre. Logo depois, Jack e o seu corretor de quarto, o Randall, vão até o bar e o Jack pergunta a ele o que ele sabe sobre a Ordem, que é a sociedade secreta da Rosa Azul. Mas o Randall fala que é tudo besteira e que ele não deveria focar tanto em tentar entrar. No dia seguinte, aquele vizinho do Jack que foi convocado para a Rosa Azul está correndo no mato e é atacado por alguma coisa aí. E então a diretora da faculdade e um detetive vão até o quarto do Jack para conversar com ele sobre o seu vizinho de quarto, que sim, ele foi morto, e acham que ele tem alguma coisa a ver por conta daquela briguinha deles, mas eles descobrem que o Jack não tem nada a ver com isso. Após toda a conversa, uma rosa azul e um convite aparece magicamente na cama do Jack, convidando ele. E então ele vai até o mato e lá ele encontra outros alunos que também foram convocados, e do nada aparecem duas pessoas vestidas com manto e que fazem parte da Rosa Azul. Eles falam que 7 foram convocados e que apenas 3 deles serão escolhidos para fazer parte, e para entrar eles terão que achar as moedas que estão escondidas e vão ter apenas 24 horas para isso. Eles então se separam para conseguir achar as moedas e no outro dia a Alice acaba dando uma dica para o Jack e sim, ela faz parte da Rosa Azul. Ele vai até o local e consegue pegar a moeda. Após isso, uma das participantes acaba morrendo e ninguém sabe como aconteceu. No outro dia, o Jack segue o Kyler, um dos membros da Rosa Azul também, e ele descobre onde fica a sociedade secreta aí. E lá ele vê que o pessoal está preocupado com as mortes que estão acontecendo, porque as pessoas que estão morrendo são os participantes para entrar para a Rosa Azul e o Jack é um deles, né? Ele então vai até seu avô para conversar com ele sobre as mortes e fala que ele está com medo, mas o seu avô fala para ele não desistir, que essa é a única chance de vingança deles. E logo após isso, magicamente aparece um bilhete e um colar no bolso do Jack, falando para ele usar que ele estará protegido aí. No outro dia, Jack pergunta a Alicia se esse último teste vale a pena, e ela diz que sim, que futuramente valerá muito a pena, por conta das coisas que ele poderá fazer. Ao anoitecer, Jack vai até o túmulo da sua mãe e começa a cavar, achando que faria parte da missão, mas aí descobrimos que na verdade o Kylie armou para ele, pra fazer ele desistir da Rosa Azul. Pô, esse moleque é muito babaca, vai ser louco. E antes que eles começassem a brigar, um lobisomem aparece do nada, mas não mata nenhum deles, e o Jack consegue correr. Ele então encontra 2 membros da Rosa Azul, mas eles acabam jogando pó na cara dele, fazendo ele desmaiar. No outro dia, Jack tenta conversar com a Alyssa para conseguir outra chance, mas não consegue. E após isso, a Vera, líder da Rosa Azul, conversa com a Alyssa sobre o que atacou Jack, e a Alyssa mostra provas de que realmente existem lobisomens, mas a Vera já suspeitava sobre isso. Já o Jack está se preparando junto com seu avô para caçar o lobisomem. Ele então vai até a mata atrás dele, mas acaba não achando nada lá. No outro dia, um dos participantes que tinha sido aceito na Rosa Azul acaba sendo morto. E o Jack então vai atrás do Randall e chama ele para ir junto caçar o lobisomem. Ele fala para o Randall vigiar um dos participantes enquanto ele vigia outro. E após isso, ele junto com a Alicia começa a seguir a Gabrielle, uma das participantes que foi aceita. E do nada um cara começa a estrangular ela, mas não é um cara, e sim um golem de lama. Só que antes que esse golem mate eles, ele sai correndo e deixa os dois para trás. No outro dia, o Jack está suspeitando
suspeitando do seu colega de quarto. E então ela aparece e tenta matar o Jack por ele ter descoberto tudo. Mas o Jack acaba conseguindo vencer ele, apagando a escrita que tinha na sua testa. O que, claro, faz meio que o Golem ser desativado aí. Ele então vai até o covil secreto da Rosa Azul e leva a cabeça do Golem. E lá ele descobre que quem criou ele foi uma mulher chamada Margaret, que estava usando o Golem para matar os participantes, até que o seu filho conseguisse entrar. E com a saída deles agora, o Jack acaba sendo convocado e reencontra o seu pai, mas ele não reconheceu, pois o seu pai não sabe da existência dele. Coitado, o pai foi comprar cigarro antes mesmo do filho nascer, véio. No final, o Jack vai até a floresta e começa a seguir as pegadas dos lobisomens, até chegar em uma casa abandonada, e então o lobisomem começa a seguir ele, até ele entrar dentro da casa, e quando ele desce para o porão, uma caixa do nada se mexe, e uma pele pula para cima dele, transformando o Jack em um lobisomem. O lobão Jack sai para caçar, e no outro dia acorda na casa abandonada, sem roupa, e com 3 pessoas olhando para ele, sendo eles o Randall, o Hamish e a Lilith. E aí descobrimos que todos eles são os Cavaleiros de São Cristóvão, vulgos lobisomens aí. Eles então falam que o espírito do Silverback se conectou com Jack, transformando ele em um lobisomem. Ou seja, nesse universo, para virar um, tem que ser através da pele de um lobisomem. Meio que o espírito se conecta com o corpo do hospedeiro, saca? E eles também falam que não tem como deixar de ser um lobisomem, a não ser que o Jack morra. Após isso, a Alyssa chama o Jack para sua primeira tarefa como acólito, que são os aprendizes aí. E a tarefa dele é limpar a mesa de feitiço. Sério, isso é uma academia de magia, e a tarefa do cara é limpar a mesa de feitiço. Puta que pariu, velho. Depois disso, Jack e os acólitos vão para uma festinha organizada pela Rosa Azul. E quando o Edward faz uma magia, um ruído aparece para o Jack e ele começa a se transformar, mostrando aí que quando eles utilizam magia, os lobisomens ouvem um ruído, e se não souberem se controlar, vão acabar se transformando. Após isso, o Edward fala para Alyssa que irá precisar dela, e no outro dia, ela e mais 3 pessoas terão que desconstruir a magia que protege essa pedra aí. O Kyle até tenta, mas acaba tendo o braço quebrado, ou seja, terão que fazer com cuidado, senão vai dar merda. Logo depois, a Alyssa vai ensinar magia ao Jack, e ela fala isso aí. Toda magia tem um preço. Preço? Tipo sacrifício? Um sacrifício ou uma oferenda. Se não pagar o preço, as coisas podem dar errado. Bem errado. Ou seja, sempre que eles forem utilizar magia, terão que fazer um pequeno sacrifício para que as coisas não dê errado. E acredito que esse sacrifício seja o que eles fazem antes de lançar um feitiço, que é cortar a mão aí. Ao anoitecer, Jack se encontra com os outros 2 acólitos, e a Gabriela ensina eles um feitiço de ilusão. Ela desenha no papel, e a atendente acha que é dinheiro, sendo que não é. Só que, como a Alyssa disse, tudo tem um preço, e a atendente acaba caindo, ou seja, ela pagou o preço. No outro dia, o Jack usa o mesmo feitiço para entregar um trabalho na faculdade, e o professor acaba caindo e depois é atropelado por uma bicicleta. Enquanto isso, os outros lobisomens querem saber quem está usando tanta magia, e o Randall conta a eles que o Jack é um membro da Rosa Azul. Então eles usam um jogo de copo para decidir se mata ou não o Jack. Tem muita maturidade esses lobinhos, velho, não tem jeito. Enquanto isso, a Gabriela está querendo usar um feitiço para acabar com as provas de uma professora, e o Jack descobre que esse feitiço pode matar ela. Já a Alyssa ainda está tentando quebrar o feitiço da pedra para o Edward, e ela acaba conseguindo, e aí descobrimos que a pedra guardava uma página de um livro muito antigo, que logo logo iremos descobrir mais sobre. Voltando para o Jack, ele vai até a casa da professora para saber se ela está bem, só que a Gabriela acaba fazendo um feitiço, e o Jack se transforma. Ele então acorda no meio do mato e com o corpo do seu professor do seu lado, e sim, ele matou o professor. Após isso, ele volta para o quarto, e o Randall está lá, e fala que o Hamish e a Lilith querem matar ele, porque ele não decide se vai ou não entrar para a alcateia. O Jack explica o que aconteceu, e os dois voltam até a casa da professora para saber se ela está bem, mas acaba não encontrando nada demais. Já a Alyssa fala para ele que não pode mais ser sua tutora, porque está ajudando o Edward aí com o livro. Logo depois, o Jack descobre que a professora está viva, mas está no hospital, e o Randall leva ele até os outros lobisomens, e eles vão conversar sobre o que irão fazer com o Jack. Enquanto isso, o Edward fala para a Alyssa sobre o Vadimeco Infernal, que é um livro que permite que eles façam qualquer feitiço e fiquem mais poderosos, mas as páginas estão separadas. Uma delas estava naquela pedra que a Alyssa tirou, e a outra está dentro do corpo desse cavaleiro aí. Já o Jack fala para os outros lobisomens sobre todos os artefatos valiosos que eles têm. Inclusive, algo que é perceptível aí é que nenhum dos outros lobisomens leram os diários que estão lá, onde falam sobre coisas do passado e sobre eles. E eu achei isso bem irresponsável, porque eles nem sequer vão atrás para saber sobre a própria história, tá ligado? Mas continuando, Jack propõe uma aliança com os lobisomens. Eles querem eliminar a magia e o Jack quer eliminar o Edward. E então eles vão trabalhar juntos aí. Passando para a Alyssa, o Edward usa um feitiço para levar ela até o subconsciente do cavaleiro, para conseguir pegar a próxima página do livro. E enquanto isso, o Randall tá tentando ajudar o Jack a se controlar. Inclusive, os efeitos especiais dos lobisomens são bem da hora aí. Pena que eles não têm um orçamento suficiente para mostrar eles por completo. E depois de muito treinamento, o Jack consegue se transformar e se lembra do que aconteceu com seu professor. Ele estava sendo controlado e queria matar a professora, mas o Jack acaba matando ele. No outro dia, Jack vai até a Alyssa e agradece ela de não ter dedurado ele de fazer magia sem permissão, e eles acabam se beijando aí.
Seus lábios são tão macios. Logo depois, os lobisomens descobrem que a Gabriela e o outro carinha lá estão fazendo magia sem permissão. E o Jack faz uma proposta para acabar com isso. Enquanto a Alyssa, ela consegue encontrar outra página do livro no subconsciente do cavaleiro, completando mais uma página para o livro de feitiços, mas ainda faltam 2 páginas. Já o Jack, com a ajuda do Hamish, engana a Gabrielle para conseguir saber qual foi a próxima magia que eles fizeram. E ela fala que fez uma para não ter mais provas de inglês. Então os lobisomens vão até a professora de inglês e conseguem salvar ela, já que, como sabemos, toda magia tem um preço, e como a Gabrielle não pagou esse preço, quem iria pagar seria a professora, ou seja, a magia fez com que as pessoas tentem matar ela, mas os lobisomens conseguem impedir e cortam um ciclo de magia. Na verdade, eles pensam que conseguiram, mas ainda falta um, só que o Jack consegue impedir e finalmente se transforma sem nenhum problema. E cara, que cena foda, velho. No final, o Jack passa a ser da Alcateia e fala que vai dar a vida pela causa. Após isso, eles continuam combatendo o crime, matando um usuário de feitiço aqui e outro ali, inclusive, que merda é essa aqui, velho, cê é louco, bicho feio da peste. Enquanto isso, o Edward fala que vai ressuscitar o Vatimelco Infernal e que irá precisar de toda a ajuda da Ordem para completar as páginas. E após todo o discurso, uma mulher fala para o Edward que as únicas pessoas que sabem onde estão as últimas páginas do livro estão mortas, e então ela fala sobre o necrofone, que é algum engenhoca aí capaz de se comunicar com os espíritos. Eles então fazem um acordo, ele cura o câncer que ela tem e em troca ela dá a ele o necrofone. No outro dia, o Kyle fala que irão fazer um feitiço muito raro, chamado transferência elemental, e o Jack quer descobrir para que serve, para assim conseguir sabotar o feitiço, e eles lobisomens vão tentar descobrir. Já no templo, Jack usa um feitiço para conseguir sabotar um dos itens precisos e consegue atrasar o feitiço aí. E por conta disso, a Alyssa leva a culpa pelo erro e é expulsa até que o feitiço seja feito. E então, por causa disso, Jack vai até a casa do Edward e fala que foi ele que arruinou o feitiço sem querer e pergunta por que ele expulsou a Alyssa. O Edward fala que quando eles dão uma ordem é preciso obedecer da forma certa. E então o Jack fica bravo e rasga a garganta dele. Tô zoando, isso não aconteceu não. Foi só o lado do lobisomem pensando aí. Edward fala que tem um serviço para ele. Ele então junta o Kyle, vão buscar pessoas que foram pagas para se sacrificar no feitiço. Após isso, Jack vai até a Alcateia e o Randall revela que esse feitiço precisa de 5 pessoas para se sacrificar. Ou seja, o Edward vai transferir o câncer da mulher para essas 5 pessoas que eles pagaram, mas elas não morrem na hora. A doença precisa matar eles, senão o feitiço acaba falhando e o câncer voltará para a mulher. O Hamish então dá mais uma chance para o Jack sabotar o feitiço e tentar salvar 5 pessoas. Ele vai até a ordem, mas o feitiço começa e o câncer da mulher é passado para 5 pessoas. E logo depois o Edward fala para ela entregar o instrumento que conversa com os espíritos para o seu discípulo, após ela chegar na casa dela, né? Já o Hamish e os cavaleiros estão achando que o Jack falhou na sua missão e querem eles mesmos matar 5 pessoas, porque assim o feitiço irá falhar e o câncer voltará para a mulher. Enquanto isso, ela entrega o instrumento para Alice e para o Jack. E após isso, eles vão para um hotel para passar a noite, enquanto os lobisomens, eles invadem a ordem e matam as 5 pessoas, fazendo assim o feitiço falhar. E então a mulher, por conta do feitiço ter falhado, acaba morrendo para o câncer. Sua irmã então liga para o Jack e fala para ele devolver o instrumento que fala com os mortos, senão ela matará ele e a Alyssa. Já na ordem, o Kyle aparece e vê as 5 pessoas mortas e ainda sem o coração, ou seja, os lobisomens comeram. E então ele começa a suspeitar dos lobisomens. Enquanto isso, o Jack e a Alyssa fogem e a irmã da mulher, que é uma necromante, possui um cara e fala para eles não saírem de lá, mas a Alyssa não liga e foge. Passando para o Kyle, ele junta a Gabrielle e um outro aprendiz lá, vão caçar os lobisomens. Ele dá a eles uma poção que vai permitir que eles consigam ver a verdadeira forma de qualquer um, ou seja, eles vão conseguir ver quem é lobisomem, mesmo que ele não esteja transformado. E detalhe, o Kyle quer matar eles, e para isso usará uma faca mágica capaz disso. Eles vão à caça, e a Gabriela acaba encontrando um deles na escola. Ela então chama o Kyle e ele encontra o Hamish, e o estaqueia com a faca mágica, e depois o Hamish joga ele longe. Hamish acaba se escondendo no armário de limpeza, e liga para o Randall, para ele pesquisar nos livros sobre como curar uma ferida mágica. Passando para o Jack e a Alyssa, um cara aparece, oferecendo uma carona a eles, e então a irmã necromante acaba possuindo o cara, e ele acaba conseguindo pegar a Alyssa, mas ela antes joga a mala para fora do carro. Pô, a menina prefere salvar o instrumento aí do que a própria vida, velho, isso é louco. Logo depois, a Lilith liga para o Jack e pede ajuda para curar o Hamish, e aí ele descobre que os lobisomens que mataram 5 pessoas, por isso a irmã necromante está atrás deles, porque o feitiço deu errado. O Jack então fala que tem um livro onde explica como curar uma ferida mágica. Enquanto ao Hamish, ele consegue escapar da escola usando uma fantasia aí, e o Randall aplica um remédio no local da ferida e consegue curar ele. Já o Jack se encontra com a necromante para salvar a Alyssa, e após ele entregar o instrumento, a irmã necromante usa para conversar com a sua irmã que morreu de câncer, e ela fala para ela matar eles e tomar cuidado com o Jack, porque ele é um lobisomem. E adivinha, a Alyssa acaba ouvindo tudo. Então o Jack se transforma e mata todos, mas a irmã necromante acaba fugindo aí. Enquanto isso, os lobisomens fazem uma armadilha para o Kyle e transforma ele em um lobisomem usando uma das peles que tinha, e a Gabrielle acaba matando ele. Adeus, Kyle, sempre nos lembraremos de você por ser um completo babaca aí. Após tudo isso, os lobisomens estão esperando a pele que utilizaram no Kyle
Kylie voltar para o baú, já que para quem não sabe, após a morte de um lobisomem, a pele volta para o baú sozinha, e sim, ela volta. No outro dia, o Jack leva a Alyssa para a casa do seu avô, e eles utilizam o instrumento para conversar com a mãe do Jack, e ela acaba revelando que nunca vai estar em paz enquanto não estiver junto do Edward, ou seja, mesmo estando morta, a mãe dele ainda é apaixonada no pai dele, e por causa disso, o avô do Jack quebra o instrumento, e a Alyssa aparece bem na hora, ou seja, esse velho safado estragou tudo aí. Ela então volta para a ordem para explicar para Edward que o instrumento quebrou, e após isso a Vera fala para Gabrielle descobrir se tem outros lobisomens ou se mais alguém sabe sobre. Logo depois o Jack fala para o seu bando que a ordem está caçando eles agora e que devem tomar muito cuidado. Enquanto isso o Randall está conversando com a mulher e guarda esse rostinho bonitinho aí que vai ser importante depois. Já a Gabrielle está usando uma luva da verdade para extrair informações das pessoas, já que a Vera pediu para ela descobrir quem mais sabe sobre os lobisomens ou algo do tipo. E enquanto isso o Randall está indo muito bem com a novinha no bar. Já os outros acabam entrando numa briga, inclusive foi uma cena bem da hora, velho. E o Randall aproveita e sai do local junto com a novinha aí. No outro dia, a Vera vai até a casa do Edward e os dois tomam um tipo de poção, onde nenhum deles pode emitir. E a Vera tá fazendo isso para saber quais as intenções do Edward com o Vadimelco Infernal. Enquanto isso, o Randall está desaparecido e ninguém viu ele depois da briga, onde ele saiu junto com a novinha lá. Eles então vão procurar por ele. Passando para o avô do Jack, ele consegue consertar o instrumento e tenta conversar com a última esposa do Edward. E ela fala que morreu por causa dele também. Pô, esse cara tá matando as esposas tudo, velho. Ela fala para o avô do Jack salvar ele antes que o Edward mate ele também. Enquanto isso, a Vera e o Edward estão conversando sobre o porquê dele querer o Vadimelco Infernal. E ele fala que com a magia do livro ele poderá deixar o mundo melhor. E então a Vera entrega a ele a penúltima página do livro, faltando agora apenas uma. Já no templo, a Gabrielle tá usando a luva da verdade na Alyssa para descobrir o que ela sabe sobre os lobisomens. Mas antes que ela possa contar algo, a Vera aparece e manda a Gabrielle parar de caçar informações. E o Randall, descobrimos que ele foi capturado. E sim, a novinha no bar está envolvida nisso. Ele até tenta se transformar para tentar sair, mas não consegue. E vimos que quem capturou ele faz parte da ordem e sabe sobre os lobisomens e quer criar outros a partir dele. Após isso, Jack tem um plano para conseguir encontrar o Randall. Na real, a Alyssa tem. Ela resolve ajudar os lobisomens com um feitiço meio que de rastreamento aí. Eles então conseguem encontrar o local onde o Randall está. Já ele acaba sendo anestesiado e levado para a sala de cirurgia. Enquanto isso, o filho do Edward acaba encontrando a página do Vadimelco Infernal e junta ela sem querer. E então o cara acaba saindo de dentro da página. E aí descobrimos que ele se chama Sawyer e fala que o livro é dele. Voltando para os lobisomens, eles se separam para conseguir encontrar o Randall. E no meio do caminho, o Jack e o Hamish vê um dos caras que estava na briga e ele acaba se transformando em um tipo de lobisomem, só que sem a forma monstruosa, apenas com as presas e algumas outras alterações aí. E eu vou chamar eles aí de quimeras. Os fãs de Teen Wolf vão entender o porquê. Já o Randall está preso em uma sala e o médico fala para a novinha que o Randall deveria se transformar, porque eles fizeram alguma coisa com ele. Mas como sabemos, quando o assunto é controle, o Randall é o melhor de todos. Então eles liberam uma quimera para tentar forçar o Randall a se transformar. E adivinha, ele consegue não só matar a quimera, como também não se transformar. O cara é brabo demais aí, velho. Eles continuam mandando mais e mais quimeras para fazer ele se transformar. E enquanto isso, a Alyssa fica contando coisas sobre a Lilith, coisa que só os amigos próximos dela sabem, mas a Alyssa nunca conversou com ela. E aí no meio disso é revelado que a Lilith já foi da ordem também, na mesma época da Alyssa, mas ela acabou sendo expulsa e tiveram que apagar as lembranças dela que ela tinha da Alyssa e da ordem. Passando para o Edward, o Sawyer revela que ele estava preso dentro da página do livro por 70 anos, e então ele fala que o Vadimelco Infernal é um contrato de poder que a pessoa faz, e que ele tentou fazer há 70 anos atrás, mas foi traído pelos Cavaleiros de São Cristóvão, sim, os lobisomens, ou seja, ele era um lobisomem também. O Sawyer fala que quando os lobisomens separaram as páginas, acabaram prendendo ele lá dentro, porque para completar o Vadimelco é preciso se tornar um só com o livro. Ele então fala para Edward que para purificar o livro, ele tem que transferir a sua essência para outra pessoa, no caso, seu espírito. Enquanto isso, os médicos continuam mandando mais quimeras para forçar o Randall a se transformar, mas não consegue. Então mandam a doutora para dentro da sala e revelam para ela que ela estava ajudando os médicos, e o Randall fica puto com ela e acaba se transformando e a matando ele. Já o Edward usa um dos aprendizes para transferir o espírito do Sawyer para o seu corpo, e descobrimos que o Sawyer quer tentar novamente completar o Vadimelco Infernal, mas Edward impede ele e o mata. Só que antes dele morrer, ele revela que para conseguir completar o livro tem um preço, ele terá que matar o seu filho. E após isso, o Sawyer morre e o espírito do moleque acaba indo para o seu corpo aí. Já o Jack e a Alyssa conseguem encontrar o Randall e ele mata o médico responsável por sequestrar ele aí. Após isso, eles voltam para o esconderijo, mas todos começam a discutir e o Jack revela que o Edward é o seu pai, e o Randall acaba ficando puto com todos, e aí descobrimos que os médicos colocaram um selo nele, que deixa a raiva dele mais ampliada, saca? Mas a Alyssa consegue tirar o selo e o Randall volta normal aí. No final, o Edward vai até a casa da Alyssa e chama ela, e o Jack vê tudo isso. Após isso, o Edward assina um contrato com o livro e se torna um só com ele, e ele fala que agora o Vadimelco irá trair a última página do livro, como se
fosse um imã, tá ligado? No outro dia, o avô do Jack quer que ele saia da ordem. E então ele revela para o seu avô que ele é um lobisomem. E cara, eu rachei nessa cena. Como a sua vida tá... Mas que porra é essa, menino? Ela então revela que está trabalhando junto com os lobisomens para derrotar o Edward. Após isso, os lobisomens falam para o Jack que encontraram uma forma de recuperar a memória. Ou seja, o Jack pode sair da ordem sem problema, porque a ordem não vai mais conseguir apagar a memória dele. E sim, isso realmente funciona, porque eles testaram com a Lilith. E agora ela se lembra de tudo o que aconteceu quando ela fazia parte da ordem, antes dela ser expulsa e apagar a memória dela. O Jack então vai até o templo para pedir demissão, só que uma coisa acontece. O Vadimelo Infernal começa a se mexer após a chegada do Jack, e ele sente isso. E então, quando ele chega perto da porta, uma das páginas do livro acaba queimando a mão dele, e ele começa a ficar meio tonto. Jack fala que o Silverback está tentando enfrentar ele. Ao chegar no esconderijo, ele fala sobre o Vadimelco para eles, e depois do nada ele vai para o além. Sim, ele morreu. Tá, ele não morreu ainda, mas vai. E lá no além, ele encontra um moleque que apareceu nos primeiros episódios, que acabou morrendo para aquele golem que estava matando o pessoal. No outro dia, a Lilith tenta fazer alguma poção que irá desacelerar o que está acontecendo com o Jack, e o Randall pergunta como o livro de feitiços fez isso com ele, e então ela fala isso. O Vademecum não é só um livro de feitiços. Ele oferece controle absoluto sobre a magia, sem sacrifícios, sem poções, sem feitiços. É como se transformar na própria magia. Ou seja, o Edward ficará muito mais poderoso. Após isso, a Lilith dá a poção para o Jack, mas acaba não funcionando. E o Randall fala que o que está acontecendo com ele parece uma rejeição de transplante. Ou seja, eles terão que tirar a pele do Silverback do Jack. Enquanto isso, no além, o Jack vê o pessoal que morreu para o Golem. E do nada aparece a Alyssa e o Kyle juntos. E descobrimos que quando alguém que já morreu pensa em alguém, aparece uma memória lá, como se fosse real, mesmo que essa memória não seja da pessoa. Já o Edward tá bravo, porque a última página não apareceu ainda, e ele acha que a Vera está por trás disso e manda a Alyssa matar ela. Voltando para os lobisomens, a Lilith chama o avô do Jack e fala que se eles não tirarem a pele do lobisomem, ele irá morrer, e o avô do Jack fala para eles tirarem. Já a Vera fala para a Alyssa que o Edward vai sacrificar o seu filho para completar uma das tarefas do Vadimelco, e a Alyssa acaba revelando que iria matar ela a pedido do Edward. Voltando para o Jack, os lobisomens tiram a pele do Silverback dele, e o Jack infelizmente morre. Enquanto isso, no além, o Jack descobre que onde ele está não é um pós-vida, e sim um tipo de mente coletiva, meio que toda a experiência humana em um só lugar, saca? E já os lobisomens veem que na pele do Silverback tem a última página do Vadimelco Infernal presa, e lendo os diários, eles descobrem sobre o Sawyer, aquele cara que saiu da página do livro, e descobrem também que a missão deles era deixar a pele do Silverback longe de qualquer um, para mantê-la separada do Vadimelco, porque sim, por conta da página presa na pele, ela se tornou a última página do livro aí. A Lilith então leva a pele até o porão, mas o Edward acaba teletransportando ela até o templo, junto com a pele do Silverback, e depois prende a Lilith e pega a última página do livro, completando finalmente o Vadimelco Infernal. Enquanto isso, no além, o Jack vê que o Edward completou o Vadimelco e consegue sair de lá, dizendo que não quer morrer. Sinceramente, eu não entendi muito isso aí, mas tá, né? Acho que ele apenas não estava totalmente morto aí. Após voltar à vida, o Jack fala que o Edward pegou a Lilith, e para ele conseguir ajudar, o Hamish dá a ele a pele do bucha de canhão, já que agora o Jack é apenas humano. E então, após o bucha de canhão escolher ele, eles voltam para o templo. Já a Alyssa ajuda a Lilith, e ela vai pra cima do Edward, e a Alyssa pega o livro e sai correndo, mas não consegue ir muito longe. O Jack então aparece, e logo depois o avô dele também, e ele atira no Edward, e então, bum, o Edward mata ele, e depois bota todos pra voar. Olha a facilidade que ele teve pra derrotar todos, o cara tá muito poderoso. Após isso, eles voltam para o esconderijo, e o Jack quer a todo custo matar o Edward, e então a Alyssa fala que falta apenas uma coisa que ele tem que fazer para completar a missão do Vadimelco Infernal, que é matar o seu filho. Só que ele tem que matar o primogênito, ou seja, o primeiro filho, no caso Jack, mas o Edward não sabe que tem outro filho. Resumindo, se ele matar o segundo filho dele, a missão irá falhar, porque tem que ser o primogênito. O Jack então cai fora e não liga para o que vai acontecer com o irmão mais novo dele. Só que a Alyssa consegue convencer ele a ajudar e impedir que o Edward mate o irmão mais novo do Jack em vão. Eles então chamam a Vera para fazer uma poção que possa destruir o Vadimelco Infernal. E enquanto isso, Jack e a Alyssa vão atrás do irmão mais novo dele. Mas chegando lá, eles vê vários corpos e descobrem que o Hamish e o Randall sequestraram o moleque. E eles fizeram isso para usar ele como moeda de troca, porque o Edward ainda está com a Lilith. E então, do nada, o Edward aparece e bota a Alyssa pra dormir. Ele pergunta onde está o filho dele, e o Jack faz um acordo com ele. Ele fala que irá levar o filho até o templo se o Edward prometer não matar ninguém, e ele acaba aceitando. Passando para a Lilith, ela faz uma jogada muito foda. Enquanto a Gabriela está torturando ela e mantendo ela presa em correntes que impedem que ela se transforme, a Lilith faz uma jogada muito braba, usando a faca que mata lobisomens para cortar sua mão e usar um feitiço contra elas. Valeu, Deliator. A merda!
Pô, eu achei essa cena muito foda, véio. Ela então consegue escapar e volta para o esconderijo, mas a Ordem seguiu ela e encontra o local onde eles ficam. Ou seja, começa uma luta entre eles e cara, do nada o Randall se declara pra Lilith. E sim, rola beijo. Pô, eu não vou mentir, eu achei bem da hora eles juntos aí. Passando para o Jack, ele cria novamente aquele golem. Só que agora ele é o criador, ou seja, é ele que manda na parada toda. Ele bola um plano para conseguir salvar a Alyssa e derrotar o Edward. E então ele vai para o templo e revela para o Edward que ele é o primogênito, o seu primeiro filho. E após confirmar lendo a mente da Alyssa, Edward começa o feitiço e enfia a faca nele, matando ele novamente. Mas aí ele descobre que o feitiço não funcionou. E o motivo é porque ele sacrificou o golem. Sim, o Jack fez o golem ter a mesma aparência dele. Ou seja, o Edward é mandado para dentro do livro, que nem aconteceu com Sawyer. E após isso, Jack destrói o Vadmelco usando a poção que a Vera fez. No outro dia, por ter ajudado a Ordem, o Jack é perdoado e fala que quer ser um discípulo e um lobisomem ao mesmo tempo. E a Vera acaba aceitando, desde que ele a respeite. Logo depois é revelado que o Vadmelco não foi destruído e ele está com a Vera ainda. Após isso, Silverback volta para o baú, mas o Jack fala que vai continuar com bucha de canhão. No final, Jack vai até o túmulo da sua mãe e do seu avô. E a Alyssa aparece, então boom, a Alyssa joga o pó de apagar a memória nele. Não só nele, eles apagam a memória de todos os lobisomens. Lembrando que não é apagar a memória totalmente, eles conseguem manipular a mente deles, fazendo com que eles esqueçam o que eles quiserem aí. E depois a Vera vai ter o esconderijo e pega os artefatos mágicos e o diário dos lobisomens. Logo após isso, Jack acorda e não se lembra mais da Alyssa nem nada relacionado à magia ou lobisomem. E o que será que vai acontecer com eles? Veremos na segunda temporada. Chegamos agora na segunda temporada e veremos o que vai acontecer com a Alcaté de lobisomem. Dias se passam e o Jack tem alguns sonhos e acorda no meio da noite. Ele tá dormindo com a Gabrielle. Sim, do nada o cara com a Gabrielle. Ela então joga o pó na cara dele e começa a manipular sua memória para ele esquecer das coisas. Inclusive ela até fala de novo não. Ou seja, os lobisomens toda vez começam a recuperar a memória, mas aí eles não deixam e jogam o pó na cara deles para manipular. No outro dia a Alyssa vai até a Vera e fala sobre os lobisomens, que eles poderiam ser aliados deles, mas a Vera não quer, porque não iria conseguir controlá-lo. Ela quer um que ela poderá da Ordem. E aí a Alyssa fala que descobriu como os lobisomens são transformados, que é a partir das pedras. E então ela chama esse cara, o Diego, e como sabemos é aquele moleque que o Edward transferiu a alma. Ela queria que ele se transformasse, mas a pele acabou matando o cara. Coitado, entrou aí só pra poder sofrer. Após isso nos é mostrado os outros membros da Alcateia, e nenhum deles conversam mais, e cada um agora anda com um membro da Rosa Azul. E aí do nada alguém faz magia, e então... Desse jeito. Como nenhum sabe que são lobisomens, eles acabam se transformando quando o sentido aranha apita. Eu entendi a referência. Eles falam para a Vera sobre a transformação do nada, e ela fala que agora vão ter que ficar sem usar magia, o que pra eles é meio difícil. Então, eu tenho que abrir a porta com a minha mão? Olha, aí você tá me tirando, né, velho? A Alyssa fala para a Vera que eles não ouvem o zumbido de magia quando é feito a favor dele, e fala novamente sobre recrutar os lobisomens, mas a Grande Magus tá meio assim ainda. Durante uma aula, tem uma pessoa gravando do lado de fora, e aí o Jack ouve um zumbido de novo, e esse aluno começa a se queimar de dentro para fora. A Alyssa vai conversar com a Vera sobre o que aconteceu, e depois de muito insistir, ela decide recrutar os lobisomens, mas sem usar magia, para que assim eles continuem sem saber de nada do passado, e ela possa, claro, conseguir controlar ele. Depois de todos receberem as famosas cartas com a Rosa Azul, eles vão se encontrar à noite, mas esse trouxa faz isso aqui. As moedas de ouro. Ou saberemos. Ah, merda! Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Pô, mereceu essa morte. A regra era simples, não usar magia para eles não se transformarem, e o cara vai e usa. No outro dia eles acordam na casa onde se encontravam antes, e então eles acham roupas na casa que servem direitinho neles. Por que será, né? E aí todos começam a se lembrar que se conheciam, e então os capangas da Rosa Azul aparecem, mas são derrotados. Eles saem da casa e sabem sobre a Rosa Azul e que eles estão atrás dele, mas ainda não sabem que são lobisomens. E novamente alguém faz magia e eles começam a se transformar, mas conseguem se controlar. A Alyssa aparece e outra pessoa morreu novamente, ou seja, tem alguém de fora da Rosa Azul praticando magia. Ela manda eles correrem e depois a conversar com a Vera, e essa pirata aí começa a falar que foram os lobisomens que fizeram aquilo, e a Vera agora tá confusa sobre o que fazer com eles. E falando na Alcateia, eles começam a se perguntar o que são, inclusive as memórias continuam voltando, e eles acham que o que está dentro deles tá tentando fazer eles recuperarem a memória. Então eles vão até a floresta e todos decidem se transformar para conseguirem se lembrar. À noite, a Alyssa apaga esse cara para conseguir atrair os lobisomens, e dá certo, e ela fala para eles o que são e que poderá ajudar a recuperar a memória deles. E então os lobisomens aceitam e ela joga o pó nele. No outro dia eles estão no templo e todos passam a fazer parte da Rosa Azul, e durante um discurso da Vera, essa menina aí faz magia e os lobisomens ouvem um zumbido, mas não se transformam, e sim, é ela que tá matando os alunos. No final eles realmente recuperaram toda a memória, mas só eles e a Alyssa sabem disso. Inclusive o Jack agora
agora quer matar ela por ter traído ele. E cara, esse cabelo platinado dele que a Gabrielle fez deixa ele com cara de brabo. Essa com certeza é a versão Prime dele. O Jack fala que eles primeiro vão recuperar todas as coisas dele, depois todos da House Azul vão pagar pelo que fizeram com ele. No outro dia, outro aluno é morto e novamente a menina tá aí filmando tudo. Já os lobisomens, o Jack tá doidão, ele quer matar todos, mas parte dessa fúria toda vem do Midnight, a pele que ele tá usando agora e que é meio estouradão, por isso que se chama bucho de canhão, né? Logo depois o Jack fala que viu essa nova praticante de magia quando o cara tava sendo morto na aula e sabe que ela filma toda vez. Já a Lilith, ela descobriu algo, uma poção que pode proteger a memória deles do pó. E então essa menina aí chega e percebe que o Randall tá afim da Lilith, mas a essa altura esse casal não vai rolar mais, porque enquanto estava sem memória, a Lilith se apaixonou por essa menina, ou seja, um dos melhores casais que poderia acontecer foi pro ralo. Na escola, a Alyssa pede para o Jack e os lobisomens procurarem a praticante, porque a Vera pediu para ela, mas sabemos que os lobisomens rastreiam melhor, né? E então Jack fala que vão fazer isso, se ela emprestar um caldeirão para uma magia que eles vão fazer, e ela aceita. Enquanto faz a poção, o Randall vai até a Lilith, para eles conversarem sobre o beijo que rolou entre eles, antes da Rosa Azul apagar as memórias dele. E ela fala a pior frase para nós homens, a frase que faz qualquer magrelo ganhar 10 quilos em uma semana. Vai soar muito clichê, mas não é você. São essas malditas memórias que a Ordem colocou na minha cabeça. Eu sei que elas são falsas, mas o que eu sinto pela Nicole parece real. Sim, ela tá confusa. E pô, ela prefere aquela menina que mal conhece e que nem é tão da hora assim do que o Randall. Aí pegaram pesado, hein? A Alyssa leva o Jack até um corredor, onde tem medidas de seguranças, que só a Alyssa e superiores podem passar. E por que toda essa segurança? Porque no fim do corredor tem essa sala com todos os grimórios, objetos poderosos e dentre outros. Praticamente o coração da Rosa Azul. E enquanto ela vai pegar o caldeirão de magia que ele pediu, o Jack encontra as coisas que estavam no porão deles, inclusive o Silverback. A Alyssa não deixa ele levar, e aí do nada o Silverback pula em cima dele, fazendo assim ele voltar para aquele pós-vida barra mente coletiva, onde vê as duas peles lutando, o bucha de canhão e o Silverback. Aquele professor que o Jack matou aparece e fala que ele não está morrendo, mas ele tem que escolher qual das duas peles ele quer, antes que ele morra, e aí ele volta ao normal. Ao chegar na alcateia, ele entrega o caldeirão e fala que agora está com as duas peles, e quando tenta se transformar para ver o que acontece, ele volta novamente para o inconsciente coletivo. O professor fala que se ele tentar se transformar vai acelerar a morte dele, e que ele só deve voltar quando realmente tiver a resposta de quem escolher, e então ele volta ao normal de novo. Após isso, a menina usa novamente magia, e então a alcateia vai atrás, e enquanto o Hamish e o Randall olham a casa, o Jack acaba se encontrando com ela, e manda ela parar, porque tá machucando as pessoas, mas a menina não liga, e fala que se ele correr, talvez consiga salvar seus amigos, mas quando ele vai avisar... Gente, pra fora! Rápido! Armadilha! Ele volta novamente, mas ainda não consegue responder a pergunta do porquê está escolhendo um deles. Então volta ao mundo normal. Quando volta para casa, ele descobre que a menina achou um grimório que eles pegaram na casa dela, e ela simplesmente resolveu fazer magia e matar a gente, mas não sabe o porquê. E aí a Lilith termina a poção, que impede a mente deles de ser manipulada, e todos eles tomam. Após isso, eles ouvem um zumbido de magia e vão atrás, mas ao chegar nesse apartamento, eles encontram um cara preso na parede e sofrendo. E então o Jack mata ele para acabar com seu sofrimento, e descobrem que esse cara tentou entrar para a Rosa Azul, mas foi expulso, e eles acham que a menina quer vingança por não ter entrado na sociedade secreta aí. O Jack fala para Alyssa o porquê da menina tá matando, que é para identificar os membros da Rosa Azul, e enquanto conversam, o Jack vê a menina seguindo a Gabrielle e manda ela ir para outro lado, e então quando vai até ela, a menina bota ele para voar. Ele volta novamente, quase morrendo dessa vez, mas agora ele escolhe o Silverback, porque ele quer a força de um lobo e a compaixão de um humano, e assim finalmente ele consegue responder a pergunta. A Alyssa bota a menina para voar, e ela acaba morrendo, e agora o Jack voltou a ser o Silverback. No outro dia, os lobisomens estão de saco cheio de ficarem fingindo que não sabem de nada, e se liga no que o Hamish e o Randall fazem quando são pegos conversando. Vocês são bem próximos, né? Eu sinto como se a gente se conhecesse há muito tempo. Não dá pra lutar contra os sentimentos. Me beija. Então ele é? Pô, eu ri muito nessa cena, velho, cê é louco. Eles se juntam e falam que não aguentam mais viver essa mentira. E aí o Jack propõe roubar as coisas deles junto das coisas da Rosa Azul. Assim irão deixar eles sem nada. E como sabemos, aquilo tudo é como se fosse o coração da Rosa Azul. O Hamish fala que poderão colocar as coisas em um apartamento dele, mas aí eles se lembram que não tem acesso e precisa de um selo que só os superiores têm. Então o Jack vai até a Alyssa e copia o selo dela, para assim conseguir ter acesso à sala. À noite eles conseguem entrar graças ao selo, e ao chegar no corredor, lembram das medidas de segurança? Pois é, ele faz com que os maiores medos deles se tornem reais, o que impede eles de entrar na sala. E aí o Jack percebe que quando entrou com a Alyssa, ele estava usando um colar esquisito, e o Hamish viu o mesmo colar com a Vera, ou seja, a missão agora é pegar esse colar. O Hamish então vai até a Vera e entrega uma bebida, e decora como é o colar que ela está usando. E aí a Lilith usa uma máquina que reproduz o que ele viu, e assim o Hamish usa magia para criar o colar. À noite eles voltam novamente, e adivinha, não funciona. Na escola, a Gabrielle fala sobre um demônio que vive aparecendo, e aí o Jack fala para o Alcatel que eles podem invocar um demônio para que ele roube as coisas, e eles vão invocar um
uma que se chama Zekia e que pode roubar o que eles quiserem. O Randall não concorda, já que né, é um demônio, sempre tem um preço maior a se pagar, mas os três vão fazer mesmo assim. Durante uma conversa com a Alyssa, ela fala que a cada 27 anos eles se reúnem para conter um demônio, porque algum aprendiz do passado invocou um, sendo que essa é uma das regras mais importantes, nunca invoque um demônio. Então o Randall vai correndo até a Alcateia, mas já é tarde, eles invocam a Zekia, só que ainda não pedem para ela roubar os artefatos, porque a Lilith quer resolver algumas coisas antes com a namoradinha, já que depois que eles roubarem pode dar muito ruim com a Rosa Azul. Ela então vai até a menina, mas não consegue terminar. E cara, é muito sensual esse relacionamento, cê é louco. Após esse drama todo, eles decidem fazer e mandam a Zekia roubar as coisas na ordem. E por incrível que pareça, dá certo. Eles não só recuperam as coisas dele, como também pegam tudo que estava lá. Após isso, a Vera chama todos até o templo e fala que as únicas armas capazes de conter o demônio que a Alyssa tinha falado mais cedo sumiu, e que inclusive a última vez que ele foi solto aconteceu a Segunda Guerra Mundial, ou seja, estão lascados porque ele vai aparecer em menos de 2 dias. A Alyssa conversa com Jack e fala que o demônio controla o medo, que eles têm que devolver as armas capazes de derrotar ele, mas quando vão pegar, adivinha, tudo sumiu. Eles sabem que o demônio que invocaram pegou as coisas, e então eles invocam ela novamente, mas dessa vez prende ela na casa. E aí ela fala que o contrato tinha sido quebrado, porque o Randall não estava na hora que eles fizeram a invocação dela, mas estava na hora que ela roubou as coisas para ele. O Jack fala para ela devolver, mas ela revela que outra pessoa a contratou para pegar as coisas dele, e ela não pode pegar de volta porque eles fizeram um sacrifício de fidelidade, e impede que ela roube de volta. Antes que eles tentem negociar com ela, a Alyssa aparece, e aí ela explica para eles sobre o demônio maior, e fala que ele tira o medo das pessoas, e depois de um tempo elas morrem. Então o Hamish e o Randall vão até o templo para ajudar a Vera, e enquanto o Jack e a Lilith ficam para acharem um jeito de recuperar as armas. Já a Vera, ela quer invocar o demônio antes da hora, e eliminar ele usando um feitiço poderoso. Voltando para os lobisomens, eles fazem um acordo com a Zekia, e ela leva eles até o lugar onde tá as coisas que eles roubaram da Rosa Azul, e depois some. Eles procuram pela arma, mas não acham. E aí um cara entra no galpão e manda eles aparecerem, e então ele se transforma e bota o cara pra voar, e depois mete o pé daí. No templo, a Vera invoca o demônio, mas não consegue prender ele, e aí o cara bota ela pra dormir e depois se alimenta do medo da Alyssa. Inclusive é bem nojento isso aí. E se você é fã da série Grimm, já sabe que esse demônio interpretou o Capitão Renard na série. A primeira vez que eu assisti eu não reconheci ele não, mas agora eu consegui reconhecer. Após isso ele sai do templo, e ao acordar a Vera sabe que os lobisomens recuperaram a memória. Ela suspeitou disso quando as coisas foram roubadas. Eles então se unem para salvar o mundo e vão atrás do demônio. Já na faculdade tudo começa a virar um caos, e o demônio rouba o medo do Hamish e do Randall. E enquanto o Jack e a Lilith eles voltam para a cidade, e ao encontrar com o Hamish e o Randall, eles percebem que perderam a localização de onde as coisas estão, porque claro, está protegido por magia. Após a conversa, o Jack e a Lilith vão até o templo e descobrem que a Vera quer fazer uma bomba mágica capaz de matar o demônio, mas para isso ele tem que estar no templo. Então para atrair ele, os dois lobisomens vão se transformar e entrar no corredor do medo. Assim ele se ampliará e irá atrair o demônio, porque detalhe, o cara ama o medo dos lobisomens. Eles se transformam e se ligam qual é o medo dos lobisomens. O que era aquele lugar? O apocalipse do Rogan? Parece mais uma visão de um futuro onde os cavaleiros falharam e a Ordem destruiu o planeta. Nós dois vimos a mesma coisa. Deve ser o maior medo dos cavaleiros. É, cara, bem sinistro isso aí. Eles ainda estão desacordados, e então o demônio aparece e eles lutam, mas... A Lilith vai para o inferno junto do demônio, e o medo de todos volta. O Jack conta para a Vera o que aconteceu, e ela fala que se alguém souber que eles recuperaram a memória, não só ela será morta, como também ele. E então alguém manda uma carta para a Vera, pedindo para ela ir visitá-los, e ela acha que foram eles que roubaram as coisas dos lobisomens. No outro dia, a Vera chama o Jack e a Alyssa, e fala que os dois vão junto até a outra organização, para eles procurarem alguma pista de que foram essa organização que pegaram as coisas. E então no outro dia, eles vão ao encontro, mas antes fazem um feitiço de ligação, e ligam a Alyssa e o Jack a esses dois aí. Ou seja, o que acontecer com eles, acontece com o Jack e a Alyssa também. E se o Jack se transformar, por exemplo, o corpo do cara vai explodir. E se o cara morrer, o Jack também morre. Eles se separam da Vera, e o pessoal daí oferece esse suco aí, ou sei lá o que seja. A Alyssa, claro, toma, mas o Jack não gosta e se liga na cara que eles fazem. Enquanto isso, um dos professores entrega um convite para o Hamish, que estava disfarçado do Jack, e quando conversa com o Randall, percebe que tem o mesmo símbolo que tinha no computador da aprendiz do começo. Já a Vera, a sociedade rival aí, fala para ela que eles foram atacados por um lobisomem, e que um dos membros dele foi morto, e querem propor uma negociação para saberem lidar com os lobisomens. Passando para o Jack, ele vai até o galpão, mas ao entrar não tem nada, e aí ele acaba sendo pego pelo pessoal. Enquanto a Alyssa, o cara tenta recrutar ela, e fala que ali ela será acolhida. Inclusive todos eles estão conectados, como uma mente coletiva, e o cara meio que conecta a Alyssa também a essa mente coletiva, o que faz o pessoal saber que o Jack é um lobisomem. Ele então corre e vai até a Alyssa, e descobre que os artefatos não estão lá, mas agora eles estão sendo perseguidos. Já o Hamish, ele vai até a reunião, e o professor revela a eles que magia é real, e faz uma demonstração. Voltando para o Jack, ele se prende nessa cabana aí, e manda
manda um aviso para a Vera, escrevendo SOS na testa. E aí ela descobre que não ia ter negociação coisa nenhuma. Eles queriam uma prova de que foi os lobisomens da Rosa Azul que mataram um membro dele. Antes de começar uma guerra, eles deixam a Vera se explicar. E enquanto isso, o Randall e a Gabrielle estão vasculhando a casa do professor e descobrem que eles sabem que eles estão na Rosa Azul. E pior, foi ele que roubou os itens que os lobisomens tinham roubado. O Hamish começa a desmascarar o professor, falando que é tudo um truque. E então ele mete o pé e o Hamish vai atrás, mas não consegue alcançá-lo. Já a Vera, ela fala para eles que não estão com os artefatos, mas precisam de provas. E então os lobisomens começam a ir atrás do professor. Ela liga para o Jack, ele fala que vai se render, porque a Alyssa tá meio que se desligando da mente coletiva e isso tá a matando. E então a Vera fala para o outro líder da organização que o Jack vai se confessar que matou um membro dele. E como eles querem vingança, ela fala que ela mesma vai ter que matá-lo. E eles aceitam. No outro dia, os lobisomens e a Gabrielle vão até a casa do professor e conseguem capturar ele. Já o Jack, ele é transformado em uma daquelas árvores esquisitas. E quando chega a hora da Vera matar ele, ela começa a tentar negociar novamente uma aliança. Mas eles ainda não acreditam nela. E então ela toma aquele suco deles e se conecta à mente coletiva. Assim, todos poderão ler a mente dela. Ela amplia toda a dor que ela tem, inclusive da perda da sua filha. E conta que eles não estão com os artefatos e que tem um grupo de pessoas usando magia sem permissão e estão contra todos eles. E assim eles aceitam e não vão matar mais o Jack. E após isso o Hamish aparece e leva o professor culpado até ele. E termina finalmente a guerra entre as duas organizações. Mas quando estão saindo, eles sentem algo estranho. E ao chegar no auditório, todos da organização foram mortos e tiveram o coração arrancado. Dias se passam e os lobisomens junto da menina aí tentam ir para o reino dos demônios para salvar Lily. Mas sem sucesso, eles precisam de um grimório melhor. E o que tinham foi roubado junto com o resto das coisas. O Jack vai até o apartamento da Alyssa e ela tá meio mal com tudo, por conta da magia dela estar ruim. E a Vera deixou ela no banco de reserva por conta disso. Após isso, a Vera tenta um acordo com eles, de ambos trabalharem juntos, mas vão ter que seguir ela. E tudo que era deles, quando for recuperado, ficará no tempo. E depois de pensarem bastante, eles aceitam um acordo, porque isso vai ajudar eles a trazerem a Lilith de volta. A Alyssa vai até aquele cara da outra organização e conversa sobre a magia dela. E ele fala que um laço emocional pode estar atrapalhando a sua magia. E aí ela se liga que é o Jack. O que ela sente por ele está atrapalhando. E então ela pede para ele criar algo que possa romper esse laço emocional, para assim ela recuperar a magia. E ele aceita, e ela terá apenas que levar um fio de cabelo do Jack para ele. Ela então vai até ele, mas acaba entrando em uma festa que todos da faculdade estavam. E aí o Hamish sai para ir atrás da Vera, que detalhe, ele estava ficando com ela esse tempo todo. O cara ficou logo com a melhor, velho, cê é louco. E em paralelo, a Vera tá saindo do templo e o professor bota fogo nela. Não sei como esse cara escapou, mas não durou muito tempo. Mesmo estando ferrada, a Vera derruba ele e o cara foge. Já o Hamish, ele é atacado pela Salvador. Enquanto isso, a Alyssa beija o Jack e os dois foram brincar. E no outro dia ela pega uns fios de cabelo dele. Ao voltar para o templo, a Vera tá viva e fala para o Jack que eles foram atacados e que a Praxis matou diversos discípulos de outras organizações. A Praxis é a organização que está usando magia sem permissão, a mesma que aquele professor faz parte. Ele, a Salvador e a menina do começo. E não só isso, lembra daquela mulher que tinha um tapa-olho? Ela tá desafiando a Vera para tomar o lugar de Grande Mago. Ou seja, tá tudo dando errado, porque se ela vencer, o acordo com os lobisomens está quebrado. Ele fala que vai atrás do professor, porque acham que ele é um lobisomem, e detendo ele, talvez salve a Vera de perder o cargo. Já a Alyssa, ela toma um chá, e adivinha, não funciona. Ela ainda gosta do Jack. Ou seja, não é o sentimento que ela sente por ele que está atrapalhando a magia dela. É na verdade outra coisa. Mas calma que eu vou chegar lá ainda. Logo depois, a Salvador vai até o Jack e o Randall e fala que o professor é um lobisomem e tá com o Remy, e diz que pode ajudar eles a recuperá-lo. Então ela fala a localização de onde ele está e eles vão até o cara e capturam ele. Enquanto a Alyssa, ela vai até a Vera e fala que um laço mágico está afetando a sua magia e conta que pode ser o Vadimelco infernal, porque né, ela se ligou ao Edward, que estava ligado ao livro. Mas a Vera nega tudo. Os lobisomens levam o professor até ela e assim poderão interrogá-lo. Passando para a Alyssa, ela chama o Jack e fala que o Vadimelco não foi destruído e a Vera está com ele. Por isso a magia dela não está funcionando direito. Mas o Jack tá meio que do lado da Vera e por conta disso eles brigam e ela manda ele meter o pé. Cara, eles passaram a primeira temporada toda brigando porque o Jack tava com os lobisomens e contra a Rosa Azul. E agora ele tá com a Rosa Azul, mas a Alyssa tá contra. Toda vez essa briga por conta de lados diferentes. Enquanto isso, o Randall vai ver como a Salvador está e descobre que ela que é um lobisomem e é a líder da Praxis. Já a Vera, ela está interrogando o professor, mas ele não fala nada e se explode, literalmente. Ela fala para eles adiarem a escolha de um novo grande mago e mandam buscar os lobisomens. Ao chegar, eles falam que devem ir atrás da Salvador, porque ela é a líder e também uma lobisomem. Inclusive, eles acham que ela está usando a pele do bucha de canhão. E aí, do nada, esse moleque morre e a Vera coloca todos de quarentena, porque o professor que causou isso quando morreu, ele meio que transferiu um vírus aí. O Jack pergunta se ela está com o Vadimelco e ela fala que sim, mas não está com mais intenções e ele acredita nela. Em paralelo a isso, a Alice invade a casa da Vera, atrás do Vadimelco, mas aí a Salvador aparece e bota ela pra dormir. Ao acordar, ela percebe que a Salvador pegou o Vadimelco e quando tenta roubar, acaba não conseguindo. E enquanto no templo, a votação começa para eleger o próximo grande mago. Todos iriam votar na Vera, mas aí esse cara chatão aparece e fala que os lobisomens que roubaram os artefatos, e graças a isso, elegem esse cara aqui como grande mago. E então eles botam todos pra dormir. Voltando para a Alyssa, ela pega o Vadimelco, mas a Salvador deixa e fala que quando estiver disposta a se juntar
juntar a ela, é só ligar e deixa ela sair. Enquanto isso, os lobisomens junto da Vera e da Gabrielle são jogados nessa sala aí, aonde interrogando o professor. Eles descobrem o que o professor fez para espalhar o vírus, e então a Vera manda os lobisomens fazerem o antídoto, enquanto ela tenta convencer os outros a tomarem. Eles, claro, se recusam, e o novo Magus acaba morrendo. Mal chegou no poder e já foi de arrasta. E então todos bebem o antídoto e a Vera volta ao poder novamente. A Alice então aparece do nada e dá ela o Vadmelkon, e agora ela tá puta da vida. O Jack até tenta conversar com ela sobre, mas ela não quer mais fazer parte, e quando tá saindo, uma discípula joga o pó na cara dela, e o Jack manipula sua mente para ela esquecer de tudo. Mas aí vem o plot twist. A Alice usou uma poção para proteger as memórias dela, e se junta agora a Salvador. E a Vera, ela dá o Vadmelkon aos lobisomens, para eles protegerem, e quando vão separar as páginas, adivinha? Não era o livro, e eles sabem que a Alice tá contra eles agora. Ela não aguenta mais viver sem magia, e para voltar a ter novamente, ela terá que quebrar o pacto que fez com o Vadmelkon, o que pode matá-la. Ela então faz e finalmente consegue se libertar, e volta a ter sua magia de novo. Após isso, o Randall e o Jack seguiram os membros da praga até essa casa aí, e ficam de tocaia, mas aí eles ouvem um barulho, e quando vai verificar, encontra os membros transformados em cachorrinho. Eles começam a procurar por mais pessoas, e o Jack encontra a Alyssa, que bota ele pra voar e depois some. Após isso, o Randall encontra todos os artefatos que foram roubados, menos os baús das peles. Eles contam para a Vera o que aconteceu, e ela promove eles para um nível superior dos discípulos. No outro dia, a menina chatona aí fala que achou um livro que pode trazer a Lilith de volta, mas ela precisa de uma âncora, que é o baú da pele dela. E então agora eles têm que recuperar o baú que tá na praga. O Randall fala para o Jack procurar a Alyssa, para que ela possa entregar o baú, e ele até encontra ela, mas eles não sabem se viram inimigos ou um casal aí. E o Jack, antes de colocar o trem no túnel, pede o baú da pele da Lilith, e em troca ele irá falar quando será o próximo ataque, e ela aceita, e os dois voltam para onde parou. Já o Hamish, esse povo não para com a pegação. Ele fala para a Vera que a praga está usando magia sem ter um sacrifício, no caso, o corte na mão. Isso está criando uma erupção mágica, que está aumentando até chegar no nível de uma erupção apocalíptica. E não só isso, toda vez que qualquer um fizer um feitiço errado, isso irá matar quem fez. E é o que aconteceu com esse cara. Ele tentou espionar os lobisomens usando um artefato, mas aí do nada o feitiço se virou contra ele e o matou. O conselho depois disso dá a ordem total para a Vera, e ela agora irá matar todos da praga. Então o Jack vai até a Alice e a Salvador, e fala que eles podem tentar fazer um acordo com a Vera, e ela aceita, e depois entrega o baú a ele. Os lobisomens percebem que o bucha de canhão ainda está lá, e aí o Randall se liga que a Salvador tá usando a pele do Alpha, que foi a pele do Grafton Davis, o cara que derrotou esse aqui, e separou o Vadmelkon, e depois sumiu levando a pele junto. O Jack fala pra Vera sobre tentar fazer um acordo com a Salvador, para impedir as erupções sem ter que haver um genocídio aí, e ela aceita. E em paralelo, a Gabrielle vai até a casa dos lobisomens, para quebrar o baú da Lily. E o motivo é porque eu não comentei antes, mas ela estava se envolvendo com o Randall, e quase fazendo parte do bando aí. Mas se a Lilith voltar, ela teme que isso não vai acontecer. Ela desiste de quebrar, mas aí o baú do bucha de canhão abre, e pula em cima dela. Enquanto isso, a Vera vai até a Salvador, e fazem um feitiço de ligação, para nenhuma tentar matar a outra. Já o Jack, ele conversa com a Alyssa, e ela fala uma frase que o pai da Salvador dizia, e aí ele percebe que a pele que a Salvador tá usando é a mesma que Licaão, o primeiro lobisomem, usava, e a sua filha Soft também usou, quando atraiu os deuses para se vingar da morte do seu pai. E o Jack acha que a Salvador tá fazendo o mesmo, e falando nela, ela pede algo em troca da paz, mas a Vera se recusa. Então quando tenta se matar, o Jack aparece, e aí a Vera quebra o feitiço de ligação e mata a Salvador, e depois a Alyssa some junto do corpo dela. O Randall encontra a Gabrielle no chão, e ela ainda não se transformou, o que não deveria ter acontecido. Ela vai para o inconsciente coletivo, e aí o Kyle aparece e fala para ela que ela tem que matar o Silverback, no caso o Jack. Já a Alyssa, ela fala que agora em diante vão fazer magia sem sacrifício, mesmo que tenha chance de morrerem por conta disso, e o motivo, ela quer que as erupções continuem, para assim a Rosa Azul entregar o feitiço a ele, libertará a magia desses sacrifícios aí. Pô, ela tá chapando muito, velho. A menina tá disposta a causar um apocalipse na Terra só pra continuar algo de uma mulher que ela mal conhecia. Já a Gabrielle, ela acorda, mas o bucha de canhão tá no controle dela e tá querendo matar o Jack. Eles decidem resgatar a Lilith, e quando fazem um feitiço, acontece uma erupção, e então eles saem da casa, mas quando voltam, um portal se abre dentro do baú, mas a Lilith não apareceu. Eles pensam no que vão fazer, e o Hamish decide chamar a Vera para ajudar ele. Ao chegar, eles conversam sobre, mas aí a Alice aparece e bota o Hamish pra dormir, e depois paralisa a Vera, e aí ela consegue pegar a magia dela para usar como refém, até ela entregar o feitiço. Enquanto isso, a menina fala o que deu errado. Eles sacrificaram uma coruja para trazer a Lilith, mas na verdade tinha que ser uma bruxa, no caso uma praticante de magia, ou seja, eles têm que trocar uma vida por outra. O Hamish conversa com a Vera e fala para ela entregar o feitiço, e ela concorda. Então o Jack fala para a Alyssa que a Vera só vai entregar se ela ajudar a fechar as erupções, e ela aceita. Eles vão até o templo, e a Vera entrega o feitiço que liberta os praticantes do sacrifício. E em paralelo a isso, lembra que precisa de uma bruxa para salvar a Lilith? Pois é, o Randall pega aquela pirata lá, e a Alyssa, ela começa o feitiço, e os lobisomens tentam novamente trazer a Lilith, agora claro, usando o sangue da mulher pirata morta. E então... Lilith! Essa não é a minha casa. Vocês me tiraram da minha casa e precisam me mandar de volta.
O apocalipse foi impedido e a Lilith voltou, mas agora com runas de demônio na cara e querendo voltar para o inferno novamente. Pô, aí é foda, né, velho? Passaram a temporada querendo trazer ela de volta, para agora ela querer voltar para o inferno. A Alyssa agora quer matar a Vera, mas o Jack aparece e fala que se for matar ela, terá que matar ele também. E claro, ela desiste, ele manda ela correr, porque o bucha de canhão vai matar ela. Mas ao sair... cara, a Alyssa morre e a Gabrielle volta ao controle do seu corpo. E no final, o Jack leva a Alyssa para a floresta, junto do Vadimelco Infernal, que ele provavelmente iria usar para trazê-la de volta à vida. E assim termina a série. Infelizmente, a Ordem foi cancelada pela Netflix e só tivemos apenas 2 temporadas. Essa série pra mim tinha um potencial enorme. Claro, essa segunda temporada foi meio ruinzinha. A separação da Alcateia, a saída da Lily e a Alyssa se virando contra deixou tudo meio chatinho. Mas mesmo assim, a série é muito boa. E com certeza a terceira temporada seria foda, porque o Jack iria trazer a Alyssa de volta à vida usando o Vadimelco Infernal, e não duvido nada que ela iria usar a pele do Alpha. Fora que também tem o lance da Lilith, né, velho? Que provavelmente ela ficaria nessa de voltar pro inferno, mas não duraria muito tempo. E quem sabe no futuro rola um spin-off aí sobre a série, ou até uma continuação, né? E eu iria curtir pra caramba. Mas é isso, obrigado a todos que assistiram até aqui. Vão lá depois ver os outros resumos que estão fodas, e até o próximo vídeo. Falou!